Fala, impressionadores, beleza? Eu sou o Fred e na aula de hoje eu vou te ensinar a criar isso daqui, ó, uma lista suspensa que você pode ir preenchendo os nomes. Então, por exemplo, M-A-R, olha lá, e aí ela já vai alterando os valores da lista para o que eu preenchi na célula. Então, se eu começar, por exemplo, a digitar CA, aparecem as opções que começam com CA. E o mais legal, essa lista ela vai replicando os valores que estão na lista daqui do lado. Tem Fred, Marcos, Catarina e Marcele, tá vendo? É o que tem na lista, para da Marcele. Se eu chegar aqui e colocar um nome novo, ó, Robson, agora nessa lista também vai aparecer a opção do Robson lá no final. Vou te ensinar a fazer essas duas coisas para deixar a planilha e a lista suspensa mais automática. Já deixa o seu like, fica aí que eu vou te explicar isso rapidinho. Eu gosto sempre de te lembrar que olhando aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar 3 links. O primeiro tem informações sobre a nossa formação completa Excel Impressionador. O segundo tem um mini curso gratuito que você pode começar a fazer hoje mesmo. E o terceiro link tem um arquivo dessa aula. Então você vai poder baixar essa planilha aqui para praticar no seu Excel a mesma coisa que eu fizer no meu, tá bom? Olha só, eu vou te ensinar a criar aquela lista suspensa. A gente faz aquela lista suspensa através de um recurso do Excel chamado validação de dados. Então olha só, eu vou primeiro de tudo selecionar aonde eu quero criar aquela lista suspensa, a validação de dados. Qual que é a ideia dessas duas tabelas aqui? Na primeira tabela eu tenho um cadastro de funcionários, tá vendo? Essa tabela verde. Na tabela azul eu tenho o controle de entrada e saída, hora de entrada e saída deles no trabalho, certo? A ideia é a seguinte, eu só vou conseguir colocar aqui, né, um horário de entrada e saída de um funcionário que está cadastrado na tabela de funcionários. Então, eu não posso chegar aqui e colocar um funcionário qualquer, um funcionário Luciano Huck, tá vendo? Eu não posso fazer isso, porque não existe nenhum funcionário cadastrado com Luciano Huck nessa base aqui do lado, beleza? Luciano Huck foi um exemplo meio estranho, mas enfim, vamos continuar. A ideia é essa, eu vou só poder colocar nessa lista aqui um funcionário que está cadastrado nessa lista aqui do lado. Como que eu faço isso? Olha, eu vou selecionar primeiro aonde eu vou querer colocar essa lista suspensa, ó, vou colocar em toda essa coluna aqui, onde eu vou colocar o nome de um funcionário, e eu vou na guia dados, e tem esse ícone aqui da validação de dados, tá? Tem aqui alguns tipos de validação de dados. A validação de dados que a gente vai utilizar nessa aula é a validação do tipo lista, mas existem outros tipos de validação de dados. Número inteiro, decimal, data, hora. Se você tiver curiosidade, eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo uma outra aula que te explica também esses outros tipos de validação de dados, beleza? Mas o tipo lista é de longe a mais utilizada. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou selecionar, né, os funcionários que estão cadastrados, que são esses aqui. Fred, Marcos, Catarina, Camila e Marcela. Então repara, eu vou permitir que nesse intervalo da tabela azul eu preencha o nome de algum dos funcionários que foi cadastrado. Ou seja, de algum dos funcionários que está aqui na lista, né, na tabela verde, beleza? Vou dar aqui um OK. E olha só, agora quando eu for preencher, né, quando eu for selecionar uma célula para onde eu vou preencher o nome, aparece essa setinha aqui do lado. E clicando nela, a gente tem o nosso menu suspenso, beleza? Então, ó, tem Fred, Marcos, Catarina, Camila e Marcele, que são os mesmos nomes que aparecem aqui. Se você selecionar um nome, ó, Catarina, aparece Catarina escrito. Uma coisa interessante também, se você tentar digitar aqui um nome que não está naquela lista, então, por exemplo, mais uma vez, o Luciano, ele mostra uma mensagem de erro, tá bom? Então, ele simplesmente não deixa você cadastrar um nome que não seja um desses aqui. Tá, mas como que eu faço para que nessa lista aqui ela já fique automática no sentido de que eu posso começar a digitar as primeiras letras e aquela lista já vai ser filtrada? Você só precisa ter a versão mais recente do Excel, que é a versão 365, com as últimas atualizações. Esse ano a Microsoft liberou essa atualização na planilha. Então olha só, eu só precisei criar a validação de dados, tá? Eu não fiz mais nada. Ó. E agora, se eu chegar aqui e começar a digitar CA, ó, já aparecem os nomes que começam com CA, beleza? Se eu começar com a letra M, olha lá, os nomes que aparecem com a letra M, beleza? Então, basta você ter a versão mais recente do Excel para que ela já fique automática nesse sentido, no sentido de ir filtrando os valores conforme você clica. Então, ó, vou selecionar Marcele aqui e pronto, beleza? Agora, o segundo desafio que a gente tem é deixar essa lista aqui automática no sentido de que ela vai aumentar, ó, essa listinha aqui vai aumentar conforme essa tabela aumentar. Por quê?
Lembra que quando a gente criou a validação de dados, a gente selecionou esses nomes aqui, tá? Então, só está trazendo do Fred até Marcele. Se eu colocar um outro nome aqui embaixo, Robson, olha o que acontece com a minha validação de dados. Nada. O Robson não aparece. Por quê? Porque eu estou selecionando, utilizando como a lista que aparece ali, né, na minha validação de dados, apenas aquele intervalo ali que eu selecionei. Fred, Marcos, Catarina, Camila e Marcele. Como que eu faço para deixar isso automático? Tá? Tem algumas formas de fazer isso. Tem uma forma que não é muito legal, apesar de que muitas vezes a gente acaba fazendo, que é você fazer isso daqui, ó. Selecionar uma coluna inteira, tá vendo? Selecionar a coluna inteira até funciona, tá? Eu vou dar um OK aqui. Você vai ver, ó, que agora já até aparece o Robson. Se você for colocando outros nomes, por exemplo, João, Sérgio, ó, os nomes todos vão aparecendo aqui embaixo, beleza? Opa, selecionei a célula errada. Aqui, ó, os nomes todos vão aparecendo aqui embaixo, viu? Então, funciona. Só tem um problema. Aparece uma célula vazia sempre aqui embaixo, que você, né, é desnecessário, você não precisaria dela. E também aparece um nome, tá? Então, assim, muitas vezes fazer isso selecionando a coluna inteira é mais prático, a gente acaba fazendo. Mas se você quiser um ajuste fino mesmo, para que não apareça o nome em cima e nesse espaço em branco, você tem que utilizar a fórmula desloque, tá? Então, olha só. A gente vai utilizar a fórmula desloque para criar essa lista, beleza? Então vamos lá. Antes de criar essa lista dentro da validação de dados, tá? Eu vou criar ela aqui em uma célula do Excel mesmo, beleza? Qual que é a ideia da célula desloque, né? Da função desloque? Olha só, desloque. O que ela pede? Uma célula inicial. E a partir dessa célula, ela vai deslocando ela. Então olha só, eu vou começar aqui da célula nome, certo? O meu objetivo é sempre colocar uma lista que ela vai do primeiro nome, que é Fred, até o último, Marcele, tá? Ele está perguntando quantas linhas eu quero deslocar, 0. Quantas colunas eu quero deslocar, 0. Agora, a altura eu quero alterar. Eu quero que altere, né, de ser uma célula e fique isso daqui, ó. Ao invés de pegar apenas a célula nome, vai de nome até Marcele. Tá vendo esse movimento? Ó, vou fazer de novo para você ver. Repara esse intervalo aqui, azul, tá vendo? Eu quero fazer isso daqui, ó. Pegar a lista inteira do nome, beleza? Então, eu quero aumentar a altura desse intervalo em quantas células? 1, 2, 3, 4, 5 células, beleza? Então, nesse argumento aqui de altura, eu vou colocar o número 5, beleza? Fechei parênteses, dei Enter. E olha lá, tá trazendo até a Camila. Mas não deveria trazer até a Marcele? Pois é. Ele, na verdade, ele tá trazendo os 5 nomes, só que ele tá começando da palavra nome, beleza? A palavra nome não é um nome. Você conhece alguém que se chama nome? Não. O nome é apenas o nome do título, tá? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que começar a selecionar esses valores não a partir da célula nome, mas a partir do primeiro nome que tem aqui, que é o Fred, tá bom? Então, olha só. Tá vendo esse argumento aqui 0, em linhas, né? Linhas 0, eu vou botar ele como 1, tá? Porque olha o que ele vai fazer, ó. Quando ele deslocou a linha em 1, ele vai fazer isso daqui, ó. Repara mais uma vez nesse azul que está destacado aqui. Ele vai pegar esse nome e vai descer o 1. Beleza. Agora a altura vai virar 5. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? É isso daqui que vai acontecer na fórmula. Vou dar um Enter e olha lá. Fred, Marcos, Catarina, Camila e Marcele. Perfeito. Qual é o problema aqui? Esse 5 aqui está estático, sempre será 5. Então, se eu chegar aqui e botar Robson, olha lá, a lista não muda, beleza? Eu deveria vir aqui e trocar o 5 por 6. Aí sim, pegaria Robson. Como que eu faço para deixar isso automático? Olha só o pulo do gato. Esse 5, esse 6, você já viu que é o segredo, né? Eu preciso fazer isso daqui ficar automático. Pensa comigo. Eu estou selecionando, quando não tinha o Robson, estava 5. Entrou o Robson, agora está 6. Por que agora é 6? Porque eu estou contando quantas células existem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá vendo? Então, na verdade, eu tenho que contar quantas células existem nessa coluna toda aqui, beleza? Desconsiderando essa coluna, essa célula nome aqui. Contar quantas células preenchidas existem nessa coluna. E essas células preenchidas eu consigo encontrar com a função conte valores. Então, ao invés de ser 6, eu vou botar conte valores, tá? E eu vou contar todos os valores que existem aqui, ó, nessa coluna A, tá?
conte valores, todos os valores que existem na coluna A. Eu só vou ter o cuidado de, no final, depois de fechar o parênteses do conte valores, eu colocar o -1. Por que o -1? Para ele não considerar esse valor aqui escrito no nome, tá? Dei um Enter e olha só, agora tá indo de Fred até Robson. Se eu botar mais um nome, Luciano, Angélica, Xuxa, não sei. Ah, a lista vai crescendo. E se eu diminuir a lista, ó, tirar números? A lista diminui, beleza? Qual é o objetivo? Tá vendo essa fórmula aqui? Ela tá funcionando na célula. Eu vou pegar essa fórmula aqui do jeitinho que ela tá. Eu vou copiar ela e eu vou utilizar essa fórmula como a lista da minha validação de dados. Olha que louco. Na guia dados, validação de dados. Tá vendo essa lista aqui que a gente tinha passado? Uma lista estática, né? Eu vou tirar ela e eu vou colar aquela fórmula, beleza? Aí aquela lista que estava aparecendo na célula, e essa lista sim, crescia conforme entrava valores e diminuía conforme saíam valores, ela vai aparecer dentro da minha validação de dados. Só vou tomar um cuidado de trancar essa célula aqui, ó, A1, beleza? Tranquei a célula A1, dando a tecla F4. Célula trancada, fórmula trancada, vou dar um OK. E agora sim, olha só, Fred até Marcele. Coloquei Robson. Agora a minha validação de dados vai ter Fred até Robson. Vou colocar Xuxa e Angélica. Xuxa e Angélica. Tô dando uns exemplos engraçados hoje, né? Olha lá, ó. Agora vai Xuxa e Angélica também. E se eu tirar valores, ó, vou tirar tudo, vou deixar só de Fred até Camila. Olha lá, ó. Agora vai aparecer, ó, de Fred até Camila apenas, beleza? Com isso, a gente consegue deixar a nossa lista suspensa, a nossa validação de dados automática, tanto se essa lista aqui crescer, tá? Diminuir, e também para a gente poder chegar e sair digitando os valores, ó, digitando os números, e com isso já aparecendo aqui os números, né? Os nomes de acordo com os valores que a gente digitou. Beleza? Curtiu esse tipo de vídeo em que eu resolvo um problema do dia a dia de trabalho utilizando mais de um recurso? Nesse caso aqui a gente utilizou validação de dados e utilizou Dislock também, né? Curtiu esse tipo de aula? Se você gostou, coloca aqui nos comentários um manda mais. Se eu ver que vocês estão utilizando manda mais, né? Estão mandando manda mais aqui nos comentários, eu vou continuar produzindo aulas desse formatinho aqui. Problemas reais do trabalho resolvidos por diversas ferramentas do Excel. Não esquece de dar uma olhada na descrição do vídeo que eu vou colocar aquela aula te explicando também os outros tipos de validação de dados. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.